Você já se perguntou por quê, mesmo depois de todas as orações, todas as promessas feitas a Deus, todas as lágrimas derramadas em arrependimento, a luxúria ainda bate à porta do seu coração como um invasor implacável? Por que essa batalha parece nunca ter fim? E por que você se sente como se estivesse lutando contra um gigante com apenas uma pedra na mão? A verdade é que você não está sozinho nessa luta. Na verdade, você está enfrentando uma das batalhas mais antigas da humanidade. Uma guerra que não é travada apenas na sua mente, mas nas dimensões mais profundas do seu espírito. Eu sei que você se sente cansado. Cansado de cair sempre no mesmo lugar, cansado de decepcionar a si mesmo e aqueles que ama, cansado de sentir que suas orações não são ouvidas. Você já chegou ao ponto de questionar se Deus realmente se importa com sua luta ou se você está condenado a viver para sempre nessa prisão de desejos que parecem mais fortes que sua vontade? Deixe-me dizer algo que talvez ninguém tenha te dito antes. O que você sente é real, é válido e é mais comum do que você imagina. Até mesmo os homens mais santos da história enfrentaram essa mesma batalha. O apóstolo Paulo, aquele que foi arrebatado ao terceiro céu e teve visões do paraíso, clamou em desespero: "Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte?" Ele conhecia intimamente a agonia de ter a lei de Deus na mente, mas sentir outra lei em seus membros, guerreando contra a lei da sua mente. Davi, o homem segundo o coração de Deus, caiu diante da tentação da luxúria de forma tão devastadora que destruiu famílias e trouxe morte ao seu reino. E, no entanto, ambos encontraram o caminho de volta à luz. Isso nos ensina que não existe alma tão caída que não possa ser levantada. Não existe coração tão endurecido que não possa ser quebrantado pela misericórdia divina. A luxúria não é apenas um problema moral ou psicológico. É uma batalha espiritual que acontece nas regiões celestiais, onde principados e potestades das trevas lutam pela posse da sua alma. É uma guerra entre a luz e as trevas, entre o chamado eterno que Deus colocou em você e as correntes que o inimigo usa para mantê-lo preso em ciclos de derrota e vergonha. Quando você compreende que essa luta transcende o físico e adentra o espiritual, você começa a entender por que métodos meramente humanos falham. E por que você precisa de armas espirituais para uma guerra espiritual? O jejum não é apenas uma abstinência de comida. É uma declaração de guerra contra as forças das trevas que querem manter sua alma cativa. É um ato de crucificação da carne, onde você morre para os desejos terrenos para ressuscitar no espírito. Billy Graham, esse gigante da fé que pregou para milhões ao redor do mundo, entendia profundamente o poder transformador do jejum. Ele sabia que existem demônios que só saem com oração e jejum, e que há fortalezas espirituais que só podem ser derrubadas quando você nega ao seu corpo aquilo que ele mais deseja, para dar ao seu espírito aquilo que ele mais precisa: uma conexão íntima e profunda com o Criador. Mas por que especificamente 3 dias? Por que não 1 ou 2? Na Escritura, o número 3 carrega um simbolismo profundo de completude divina, de morte e ressurreição. Jesus passou 3 dias no túmulo antes de ressuscitar em glória. Jonas passou 3 dias no ventre do grande peixe antes de ser vomitado, em terra seca para cumprir seu propósito. Esther jejuou 3 dias antes de se apresentar diante do rei para salvar seu povo. Há algo no 3º dia que representa um ponto de virada espiritual, onde a intervenção divina rompe as barreiras do impossível e traz libertação completa. Quando você se compromete com um jejum de 3 dias, focado especificamente na destruição da luxúria, você está fazendo muito mais do que apenas parar de comer.
Você está declarando que sua fome de Deus é maior que sua fome por qualquer coisa que este mundo possa oferecer. Você está dizendo ao inimigo que não negocia mais com as trevas, que não aceita mais meias medidas, que não quer apenas controlar a luxúria, mas vê-la completamente destruída em sua vida. É uma declaração de guerra total contra tudo que tem mantido sua alma em cativeiro. Agora, deixe-me compartilhar com você 5 razões profundas pelas quais a luxúria tem tanto poder sobre a alma humana e como um jejum dedicado pode quebrar cada uma dessas cadeias de opressão. A primeira razão pela qual a luxúria tem tanto domínio sobre você é que ela se alimenta da fome espiritual não satisfeita. Você foi criado com um vazio no coração que tem o formato exato de Deus. Agostinho disse que nossos corações são inquietos até que encontrem descanso em Deus. Quando esse vazio não é preenchido pela presença divina, ele se torna um buraco negro que tenta sugar tudo ao seu redor para se satisfazer. A luxúria é uma das formas mais enganosas que nossa alma usa para tentar preencher esse vazio espiritual com prazeres temporários e vazios. Pense em como a luxúria funciona. Ela promete satisfação, plenitude, prazer intenso. Ela sussurra que você encontrará nela aquilo que procura, que ela preencherá o vazio que você sente. Mas é uma mentira cruel, porque quanto mais você se entrega a ela, maior fica o vazio. É como beber água salgada quando se está com sede. Cada gole aumenta a sede em vez de satisfazê-la. A luxúria é o substituto falsificado para a intimidade verdadeira que sua alma anseia ter com o Criador. Durante o jejum, algo extraordinário acontece. Quando você nega ao seu corpo o alimento físico, você força sua alma a buscar alimento espiritual. A fome física se torna um lembrete constante de que você tem uma fome maior, uma fome de Deus. Cada vez que seu estômago ronca, cada momento de fraqueza física se torna uma oportunidade de se lembrar de que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Gradualmente, à medida que você se alimenta da presença divina através da oração, da adoração e da meditação na palavra, o vazio da sua alma começa a ser preenchido pela única coisa que pode realmente satisfazê-la: o amor incondicional do Pai. No terceiro dia do jejum, quando sua carne está mais fraca, seu espírito está mais forte. É nesse momento que você experimenta de forma visceral a verdade de que, quando sou fraco, então sou forte. A fome espiritual, que antes era preenchida pelos prazeres da luxúria, agora encontra sua verdadeira satisfação na comunhão com Deus. Você descobre que existe um prazer infinitamente maior na presença divina do que em qualquer experiência carnal. Sua alma finalmente prova do pão verdadeiro que desce do céu, e nunca mais se contentará com as migalhas que o mundo oferece. A segunda razão pela qual a luxúria tem tanto poder é que ela se fortalece na escuridão do isolamento e da vergonha. O inimigo das nossas almas é um estrategista brilhante. Ele sabe que seus pecados perdem muito do seu poder quando são expostos à luz. Por isso, a luxúria sempre opera nas sombras, no sigilo, no isolamento. Ela constrói muros de vergonha ao redor do seu coração, fazendo você acreditar que é o único que luta com isso, que ninguém entenderia sua batalha, que você é irreparavelmente quebrado. Essa vergonha se torna um ciclo vicioso. Quanto mais você se entrega à luxúria, mais vergonha sente. Quanto mais vergonha sente, mais se isola. Quanto mais se isola, mais vulnerável fica aos ataques do inimigo. A luxúria se alimenta da solidão espiritual, cresce na ausência da luz divina e se fortalece quando você tenta lutar sozinho contra ela. É como tentar apagar um incêndio no escuro. Você não consegue ver claramente o que está combatendo, e suas tentativas podem até alimentar as chamas.
O jejum quebra esse ciclo de isolamento de uma maneira poderosa. Quando você jejua, você está declarando publicamente, pelo menos para Deus, que reconhece sua necessidade de intervenção divina. Você está admitindo que não pode vencer essa batalha sozinho, que precisa da força que vem do alto. Esse ato de humildade quebra o orgulho que mantém você isolado e cria uma abertura para que a graça de Deus inunde sua vida. Durante o jejum, especialmente entre o segundo e terceiro dia, há um momento de quebrantamento profundo, onde as defesas da alma se rendem completamente. É nesse momento que você pode ser completamente honesto com Deus sobre seus fracassos, em suas lutas, suas vergonhas mais profundas. Não há mais energia para manter as máscaras, não há mais força para fingir que está tudo bem. Você se apresenta diante do trono da graça exatamente como é, quebrado, necessitado, desesperado por misericórdia. E é precisamente nesse momento de maior vulnerabilidade que a luz de Deus irrompe nas trevas da sua vergonha. Você descobre que Deus não se afasta de você por causa dos seus pecados, mas se aproxima ainda mais, como um pai que corre ao encontro do filho pródigo. A vergonha que por tanto tempo alimentou a luxúria é consumida pelo fogo do amor divino. Você experimenta na própria pele a verdade de que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A luz da aceitação divina dissolve as sombras onde a luxúria se escondia, e ela perde muito do seu poder sobre você. A terceira razão pela qual a luxúria mantém controle sobre tantas vidas é que ela representa uma busca distorcida por poder e controle. Em sua essência, a luxúria não é apenas sobre prazer sexual, é sobre domínio. Ela promete que você pode ter, possuir, consumir. Ela alimenta o ego com a ilusão de que você é poderoso o suficiente para tomar o que deseja, quando deseja. É uma rebelião contra os limites que Deus estabeleceu, uma tentativa de ser Deus da própria vida. Essa busca por controle através da luxúria é particularmente sedutora em um mundo que constantemente nos faz sentir impotentes. Quando você se sente fraco no trabalho, quando se sente rejeitado nos relacionamentos, quando se sente insignificante diante dos problemas da vida, a luxúria sussurra que há pelo menos uma área onde você pode ter controle total. Ela oferece um reino onde você é o rei absoluto, onde seus desejos são lei, onde você não precisa se submeter a ninguém. Mas esse é outro engano cruel. A luxúria, que promete controle, na verdade escraviza. Ela se torna um mestre cruel que exige obediência cega, que rouba sua liberdade de escolha, que transforma você em escravo dos próprios desejos. O que começou como uma busca por poder se torna uma rendição completa à tirania dos impulsos carnais. Você se torna prisioneiro daquilo que pensava controlar. O jejum ataca diretamente essa ilusão de controle. Quando você escolhe negar ao seu corpo algo tão básico quanto a comida, você está exercitando um tipo diferente de poder, o poder do autocontrole através da dependência de Deus. Você está dizendo não aos impulsos da carne, não por força própria, mas pela força do Espírito Santo. Isso inverte completamente a dinâmica de poder que a luxúria estabeleceu em sua vida. Nos primeiros momentos do jejum, você pode sentir como se estivesse perdendo o controle. Seu corpo protesta, sua mente questiona, suas emoções se rebelam. Mas à medida que você persiste, sustentado pela oração e pela presença de Deus, você descobre um tipo de poder que nunca experimentou antes. É o poder que vem da rendição, a força que surge da fraqueza reconhecida, o controle que nasce da dependência consciente do Criador. No terceiro dia, quando a fome física atinge seu pico, você experimenta uma revelação poderosa. Você não precisa ser escravo de nenhum desejo. Você tem autoridade dada por Deus para dizer não aos seus impulsos. Mais do que isso, você
Descobre que a verdadeira liberdade não está em fazer tudo o que você quer, mas em querer apenas aquilo que Deus quer para você. A luxúria perde seu apelo porque você não busca mais poder através do controle dos desejos carnais, mas através da submissão aos propósitos eternos de Deus. A quarta razão pela qual a luxúria tem tanto poder é que ela se alimenta das feridas emocionais não curadas que carregamos desde a infância. Muitas vezes, o que chamamos de luxúria é, na verdade, um mecanismo de fuga de dores profundas que nunca foram adequadamente tratadas. Rejeições, abandonos, abusos, traições. Todas essas feridas criam vazios emocionais que buscam desesperadamente por alívio. A luxúria se apresenta como um anestésico emocional, uma forma rápida de escapar da dor e experimentar prazer, mesmo que temporário. Essa dinâmica é particularmente cruel, porque cria um ciclo onde a tentativa de curar a dor através da luxúria, na verdade, aumenta a dor. Cada entrega aos impulsos luxuriosos traz culpa, vergonha e um senso de traição dos próprios valores. Isso adiciona novas feridas às antigas, criando camadas sobre camadas de dor emocional. A pessoa se torna viciada não apenas no prazer que a luxúria oferece, mas no alívio temporário que ela proporciona da dor emocional constante. Muitas vezes, essas feridas estão tão enterradas no subconsciente que a pessoa nem percebe a conexão entre sua dor emocional e seus impulsos luxuriosos. Ela luta contra os sintomas sem nunca tratar a causa raiz. É como tomar analgésicos para uma infecção. O alívio é temporário, mas a infecção continua se espalhando por dentro. O jejum tem um poder único para trazer essas feridas ocultas à superfície. Quando você remove as distrações da comida e dos prazeres físicos, quando sua alma está nua diante de Deus, as emoções reprimidas começam a emergir. Pode ser desconfortável no início. Você pode se encontrar chorando, sem motivo aparente, sentindo tristezas antigas ressurgindo, lembrando de mágoas que pensava ter superado. Mas isso não é um sinal de fraqueza. É o início do processo de cura. No silêncio do jejum, especialmente nas primeiras horas da manhã do segundo e terceiro dia, quando sua mente está mais quieta e receptiva, o Espírito Santo começa um trabalho cirúrgico em sua alma. Ele expõe as feridas que precisam de cura, traz à memória eventos que precisam de perdão, revela padrões emocionais que precisam ser quebrados. É um processo doloroso, mas é a dor da cirurgia que salva a vida, não a dor da doença que mata. À medida que essas feridas são expostas à luz da presença divina, algo milagroso acontece. O amor de Deus começa a fluir para dentro desses espaços vazios, curando traumas de décadas em poucos momentos de intimidade genuína com o Criador. Você descobre que Deus esteve presente em cada momento de dor da sua vida, que Ele chorou, cada lágrima que você derramou, que Ele nunca o abandonou, mesmo quando você se sentiu completamente sozinho. Quando essas feridas emocionais começam a ser curadas pela presença divina, a luxúria perde muito do seu apelo. Você não precisa mais fugir da dor, porque a dor está sendo transformada em cura. Você não precisa mais buscar alívio em prazeres temporários, porque encontrou consolo eterno no coração do Pai. A raiz da luxúria é cortada quando as feridas que a alimentavam são saradas pelo bálsamo celestial. A quinta e mais profunda razão pela qual a luxúria tem tanto poder sobre a alma humana é que ela representa uma tentativa distorcida de transcendência espiritual. O ser humano foi criado para a eternidade, com um anseio profundo por experiências que o conectem com algo maior que si mesmo. Esse anseio por transcendência é santo e necessário. É o que nos impulsiona a buscar Deus, a ansiar pelo céu, a não nos contentarmos com as coisas meramente terrenas. A luxúria sequestra esse anseio sagrado e o perverte.
Ela promete momentos de êxtase que farão você se sentir como se estivesse tocando o infinito. Ela oferece experiências intensas que temporariamente o transportam para fora da rotina mundana da existência ordinária. É por isso que a luxúria tem uma qualidade quase religiosa para algumas pessoas. Ela se torna um culto substituto, uma forma de adoração direcionada para o lugar errado. Essa é talvez a razão mais sutil e poderosa pela qual a luxúria é tão difícil de vencer. Não é apenas um problema de autocontrole ou disciplina moral. É uma busca espiritual misdirecionada. A pessoa não está apenas buscando prazer. Ela está buscando Deus, mas no lugar errado. Ela está tentando satisfazer a fome de eternidade com os prazeres temporais, tentando tocar o sagrado através do profano. O jejum revela essa dinâmica de uma forma clara e poderosa. Quando você jejua por 3 dias, especialmente com foco na destruição da luxúria, você experimenta a verdadeira transcendência espiritual. Não a transcendência falsa e temporária que a luxúria oferece, mas a transcendência genuína que vem do encontro com o Deus vivo. Você descobre que existe um êxtase infinitamente superior na comunhão com o Criador do que em qualquer experiência carnal. No segundo dia do jejum, quando sua energia física está baixa, mas sua sensibilidade espiritual está aguçada, você pode experimentar momentos de adoração tão intensos que fazem qualquer prazer luxurioso parecer pálido em comparação. Você pode sentir ondas da presença de Deus lavando sobre você, momentos de paz sobrenatural que transcendem qualquer entendimento, experiências de amor divino tão profundas que fazem você questionar como um dia pôde buscar satisfação em qualquer outro lugar. No terceiro dia, quando a fome física atinge seu auge, paradoxalmente sua alma pode experimentar a maior satisfação que já sentiu. É nesse momento que muitas pessoas relatam visões, sonhos proféticos, revelações pessoais de Deus. Não porque Deus favorece os que jejuam, mas porque o jejum remove as interferências que normalmente bloqueiam nossa percepção espiritual. Você finalmente experimenta a transcendência que sua alma sempre buscou, mas agora no lugar certo, através da adoração ao único que é digno de adoração. Quando você prova dessa transcendência genuína, a luxúria perde completamente seu apelo. Como poderia uma experiência temporária e vergonhosa competir com a glória eterna de estar na presença do Todo-Poderoso? Como poderiam os prazeres da carne satisfazer alguém que já bebeu do rio de delícias que está à direita de Deus? A luxúria se torna não apenas moralmente repugnante, mas espiritualmente insulsa, uma sombra pálida da realidade gloriosa que você descobriu na intimidade com o Criador. Agora, entenda algo crucial. Essas 5 razões não operam isoladamente. Elas se entrelaçam e se fortalecem mutuamente, criando uma rede complexa de dependência espiritual, emocional e psicológica. A fome espiritual alimenta o isolamento, que fortalece a busca por controle, que intensifica as feridas emocionais, que distorce ainda mais a busca por transcendência. É por isso que tentativas superficiais de vencer a luxúria frequentemente falham. Elas atacam apenas um aspecto do problema, deixando os outros intocados. O jejum de 3 dias é poderoso, precisamente porque ataca todas essas raízes simultaneamente. Ele sacia a fome espiritual com a presença de Deus, quebra o isolamento através da vulnerabilidade diante do Criador, redefine o conceito de controle através da dependência consciente da graça divina, traz cura para as feridas emocionais, através do toque do grande médico, e oferece transcendência genuína através da adoração verdadeira. Mas deixe-me ser claro sobre algo. O jejum não é uma fórmula mágica.
Não é um ritual que você executa para manipular Deus a fazer sua vontade. O jejum é uma expressão externa de uma fome interna por transformação genuína. É uma declaração de que você está disposto a pagar qualquer preço para ser livre, a fazer qualquer sacrifício para ver a luxúria destruída em sua vida. É um ato de fé que declara que você acredita que Deus tem poder para fazer aquilo que você não consegue fazer por conta própria. Durante esses 3 dias, você precisará estar preparado para uma batalha intensa. O inimigo não desistirá facilmente do território que conquistou em sua vida. Ele pode intensificar as tentações justamente quando você está mais fraco fisicamente. Pode trazer pensamentos de desistência, sussurrar que você está sendo extremo demais, sugerir que um jejum menos intenso seria suficiente. Pode até usar pessoas próximas a você para questionar sua decisão ou para oferecer distrações que quebrem seu foco. Mas lembre-se, a intensidade da batalha é proporcional ao valor do território em disputa. Se o inimigo está lutando tão ferozmente para manter controle sobre essa área da sua vida, é porque ele sabe o quanto você será poderoso quando for livre. Ele sabe que uma pessoa liberta da luxúria é uma pessoa liberta para cumprir seus propósitos eternos, uma pessoa que pode impactar gerações com sua pureza e santidade. Nos momentos mais difíceis do jejum, quando sua carne grita por satisfação e sua mente é bombardeada por tentações, lembre-se de Jesus no deserto. Ele jejuou 40 dias e 40 noites e foi tentado pelo próprio diabo no auge da sua fraqueza física. Mas foi precisamente nesse momento de maior vulnerabilidade que ele demonstrou seu maior poder. Cada tentação foi vencida com a palavra de Deus. Cada ataque foi repelido com verdade espiritual. Você tem acesso a essas mesmas armas, ao mesmo Espírito Santo que fortaleceu Jesus no deserto. Durante o jejum, sua oração deve ser específica e focada. Não ore apenas, Deus, me ajude a vencer a luxúria. Ore com detalhes, com lágrimas, com quebrantamento. Peça a Deus para revelar as raízes específicas da luxúria em sua vida. Peça para Ele curar as feridas emocionais que você nem sabia que existiam. Peça para Ele quebrar gerações de maldições que podem estar operando em sua família. Peça para Ele encher o vazio da sua alma com sua presença de tal forma que você nunca mais sinta necessidade de preenchê-lo com substitutos baratos. Ore pelos seus olhos, que eles sejam purificados para ver apenas aquilo que é puro e santo. Ore pela sua mente, que ela seja renovada para pensar apenas nos pensamentos de Deus. Ore pelo seu coração, que ele seja quebrantado para as coisas que quebrantam o coração de Deus e endurecido para as tentações que vêm do mundo. Ore pelas suas mãos, que elas sejam consagradas apenas para tocar aquilo que é sagrado. Ore pela sua boca, que ela seja santificada para falar apenas palavras que edificam e honram a Deus. E quando o 3º dia terminar, quando você quebrar o jejum com uma refeição simples e humilde, você não será a mesma pessoa que começou essa jornada. Algo terá mudado no tecido da sua alma, algo terá sido quebrado no reino espiritual, algo terá sido estabelecido na eternidade. Você pode não sentir imediatamente toda a extensão da transformação. Às vezes, as mudanças mais profundas acontecem em níveis que nossa consciência natural não consegue perceber de imediato. Mas nas semanas e meses que se seguirem, você começará a notar as diferenças. Tentações que antes eram irresistíveis se tornarão apenas sussurros distantes que você consegue ignorar facilmente. Pensamentos impuros que antes dominavam sua mente se tornarão raros e sem poder. Situações que antes eram gatilhos automáticos para comportamentos luxuriosos se tornarão oportunidades de demonstrar sua nova natureza transformada. Você descobrirá uma liberdade que não sabia que existia.
A liberdade de olhar para uma pessoa do sexo oposto e ver não um objeto de desejo, mas um filho ou filha de Deus criado com propósito eterno. A liberdade de navegar pela internet sem medo de tropeçar em tentações, porque seus olhos foram treinados para focar apenas naquilo que edifica. A liberdade de estar sozinho sem se preocupar com o que você pode fazer, porque sua solitude se tornou um tempo sagrado de comunhão com Deus. Mais do que isso, você descobrirá que sua capacidade para a intimidade genuína, tanto com Deus quanto com outras pessoas, foi completamente restaurada. A luxúria não apenas rouba sua pureza, ela rouba sua capacidade de se conectar verdadeiramente com outros. Ela cria uma barreira de egoísmo e objetificação que impede relacionamentos profundos e significativos. Quando essa barreira é destruída, você descobre uma capacidade renovada para amar com pureza, para se relacionar com transparência, para ser vulnerável sem medo. Sua vida de oração será transformada. Quando não há mais culpa secreta envenenando sua comunhão com Deus, quando não há mais vergonha criando distância entre você e o Pai, sua capacidade de ouvir sua voz e sentir sua presença aumenta exponencialmente. Você descobrirá que consegue adorar com uma liberdade que não tinha antes, que consegue se aproximar do trono da graça com uma confiança que a culpa havia roubado. Seu propósito e chamado se tornarão mais claros. A luxúria é uma das formas mais eficazes que o inimigo usa para manter as pessoas distraídas dos seus propósitos eternos. Quando você está constantemente lutando contra impulsos carnais, quando sua energia espiritual está sendo drenada por batalhas internas, você não tem recursos para investir no plano de Deus para a sua vida. Mas quando essas correntes são quebradas, quando essa energia é liberada, você descobre uma clareza de propósito e uma paixão por seu chamado que podem surpreendê-lo. Você pode descobrir talentos que estavam dormentes, sentir chamados que estavam abafados, perceber oportunidades que estavam obscurecidas pela névoa da luta espiritual. Pessoas que foram libertas da luxúria frequentemente relatam explosões de criatividade, clareza vocacional e uma urgência santa para investir suas vidas em coisas que realmente importam para a eternidade. Sua influência sobre outros será completamente transformada. Há uma autoridade espiritual que vem da pureza que não pode ser falsificada ou imitada. Quando você anda na luz, quando não há nada escondido nas sombras da sua vida, você carrega uma presença que impacta outros, mesmo sem palavras. Pessoas serão atraídas à sua paz, à sua alegria genuína, à sua liberdade evidente. Você se tornará um testemunho vivo de que é possível vencer. Uma prova de que Deus ainda opera milagres na vida dos que se entregam completamente a Ele. Mas talvez a maior transformação seja na sua compreensão de quem Deus realmente é. A luxúria distorce nossa percepção de Deus, fazendo-nos vê-lo como um juiz severo que está sempre desapontado conosco, ou como um Deus distante que não se importa com nossas lutas reais. Quando você é liberto da luxúria através do jejum e da oração, você descobre um Deus que é ao mesmo tempo santo o suficiente para odiar o pecado e amoroso o suficiente para morrer pelos pecadores. Você descobre que ele não estava esperando para puni-lo, mas para libertá-lo, que ele não estava contando seus fracassos, mas planejando sua vitória. Que ele não estava mantendo distância por causa da sua impureza, mas se aproximando para torná-lo puro. Essa revelação do caráter de Deus muda tudo. Muda como você ora, como você adora, como você vive, como você se relaciona com outros. Agora, deixe-me falar sobre algo que muitos líderes espirituais hesitam em mencionar: a possibilidade de você falhar. Sim,
É possível que mesmo depois de um jejum intenso de 3 dias, você ainda lute com tentações. É possível que você e tenha momentos de fraqueza, que você caia novamente nos mesmos padrões. Isso não significa que o jejum foi inútil ou que Deus não ouviu suas orações. Transformação espiritual profunda raramente acontece de forma instantânea e permanente. Mais frequentemente, é um processo onde você vai de força em força, de glória em glória. Cada batalha vencida o torna mais forte para a próxima. Cada vitória, mesmo pequena, estabelece um precedente de que a vitória é possível. Cada momento de resistência bem-sucedida às tentações constrói músculos espirituais que o tornam mais capaz de resistir no futuro. Se você falhar depois do jejum, não permita que a condenação o destrua. Lembre-se de que você não está em uma corrida de 100 metros, onde uma única queda arruína tudo. Você está em uma maratona espiritual, onde o que importa não é nunca cair, mas sempre se levantar. Cada vez que você se levanta depois de uma queda, você está declarando que não desistiu, que ainda acredita na possibilidade de transformação, que a esperança ainda queima em seu coração. O próprio ato de se levantar depois de falhar é um ato de fé. É você dizendo ao inimigo que ele não ganhou, mesmo que tenha vencido uma batalha. É você declarando que sua identidade não é definida pelos seus piores momentos, mas pela graça transformadora de Deus. É você escolhendo acreditar que o sangue de Jesus é mais poderoso que qualquer fracasso, que sua misericórdia é nova a cada manhã, que seu amor por você não diminui nem um pouco por causa dos seus tropeços. Na verdade, alguns dos santos mais poderosos da história tiveram que aprender essa lição através de repetidos fracassos. Davi adulterou e conspirou para matar. Pedro negou Jesus 3 vezes na hora mais crucial. Paulo perseguiu violentamente a igreja antes de se tornar seu maior defensor. O que os transformou em gigantes da fé não foi a ausência de fracassos, mas a forma como responderam aos fracassos, com arrependimento genuíno, com determinação renovada, com uma dependência cada vez maior da graça divina. Às vezes, Deus permite que lutemos por mais tempo com certas áreas, porque Ele quer usar essa luta para nos ensinar lições que não aprenderíamos de outra forma. Ele pode querer nos ensinar humildade, para que nunca olhemos com desprezo para outros que lutam com tentações diferentes. Ele pode querer nos ensinar dependência, para que nunca confiemos em nossa própria força espiritual. Ele pode querer nos ensinar compaixão, para que possamos ministrar com autenticidade para outros que enfrentam batalhas similares. O importante é que você não permita que os fracassos se tornem desculpas para desistir. Cada queda deve ser seguida por um levantamento mais determinado. Cada derrota deve resultar em uma busca mais desesperada pela presença de Deus. Cada momento de fraqueza deve se tornar uma oportunidade para descobrir que a força divina se aperfeiçoa na fraqueza humana. E lembre-se, mesmo que você falhe 100 vezes, Deus ainda não desistiu de você. Na verdade, cada falha pode ser uma oportunidade para você experimentar dimensões mais profundas da graça divina, para descobrir que o amor de Deus por você é verdadeiramente incondicional, para aprender que sua fidelidade não depende da sua performance. Há algo profundamente libertador em descobrir que você pode falhar e ainda assim ser amado, que pode tropeçar e ainda assim ter esperança, que pode decepcionar a si mesmo e ainda assim não decepcionar a Deus. Quando você entende isso visceralmente, quando isso se torna mais do que conhecimento intelectual e se torna realidade experiencial, algo muda para sempre na sua alma. Você para de lutar por aceitação e começa a lutar a partir da aceitação. Você para de tentar ganhar o amor de Deus e começa a viver do amor de Deus.
Isso não significa que você se torna relaxado com o pecado ou que aceita a mediocridade espiritual. Pelo contrário, quando você verdadeiramente entende o amor incondicional de Deus, quando você experimenta a profundidade da sua graça, isso desperta em você um desejo genuíno de agradar-lhe. Você não quer ser puro porque tem medo da punição. Você quer ser puro porque não suporta a ideia de entristecer aquele que te ama tanto. Você não evita o pecado por legalismo, você evita o pecado por amor. Essa transformação de motivação é crucial para a liberdade permanente da luxúria. Enquanto sua pureza for baseada no medo, na vergonha ou na tentativa de ganhar aceitação divina, ela será frágil e temporária. Mas quando sua pureza brota do amor genuíno por Deus e da compreensão de quão infinitamente valioso você é para Ele, ela se torna uma força imparável em sua vida. O jejum de 3 dias pode ser o catalisador para essa transformação de motivação. Quando você passa por essa experiência intensa de comunhão com Deus, quando você experimenta seu amor de forma tão tangível, quando você sente sua presença de forma tão real, você não consegue mais viver como vivia antes. Não porque alguém te obrigou a mudar, mas porque você não quer mais viver de forma que entristeça aquele que se revelou tão maravilhoso para você. Também é importante entender que sua vitória sobre a luxúria não será apenas um benefício pessoal. Ela terá implicações que se estendem muito além da sua vida individual. Quando você é liberto de uma área de escravidão espiritual, você quebra correntes que podem ter sido passadas através de gerações na sua família. Você está estabelecendo um novo padrão, criando um novo legado, abrindo caminho para que seus filhos e netos andem em maior liberdade. Há uma guerra espiritual acontecendo através das gerações, onde pecados e maldições são passados de pais para filhos, criando ciclos de destruição que parecem impossíveis de quebrar. Mas quando uma pessoa se levanta e diz, isso para aqui comigo, quando alguém paga o preço necessário para ver correntes geracionais quebradas, o impacto reverbera através do tempo, de formas que talvez nunca compreendamos completamente nesta vida. Seus filhos crescerão em uma atmosfera espiritual diferente porque você escolheu lutar essa batalha. Eles terão acesso a uma liberdade que talvez você nunca tenha conhecido, porque alguém antes de você não lutou essas batalhas. Eles terão exemplos de pureza e santidade que os inspirarão a viver vidas que honram a Deus. O investimento que você faz na sua própria pureza é um investimento no futuro espiritual da sua linhagem. Além disso, sua liberdade da luxúria afetará todos os relacionamentos em sua vida. Quando você não está mais vendo outras pessoas através das lentes da luxúria, você pode se relacionar com elas de forma genuína e pura. Você pode ter amizades profundas sem motivações ocultas. Você pode servir e ministrar para outros sem agendas egoístas. Você pode amar sem possessividade, cuidar sem manipulação, dar sem esperar nada em troca. Isso é especialmente significativo no contexto do casamento. Se você é casado, sua liberdade da luxúria transformará completamente sua relação com seu cônjuge. Você não estará mais trazendo fantasias ou comparações para o seu relacionamento íntimo. Você não estará mais dividindo sua energia sexual e emocional entre seu cônjuge e objetos de fantasia. Você poderá se entregar completamente, sem reservas, sem culpa, sem distrações. Seu cônjuge sentirá a diferença, mesmo que você nunca tenha compartilhado a profundidade da sua luta com eles. Haverá uma presença, uma autenticidade, uma pureza na sua forma de amar que não existia antes. Sua intimidade física se tornará uma expressão genuína de amor, ao invés de uma tentativa desesperada de satisfazer desejos distorcidos. Seu casamento se tornará um reflexo mais preciso do relacionamento entre Cristo e a Igreja. Se você é solteiro,
Sua liberdade da luxúria o preparará para relacionamentos futuros de uma forma que seria impossível de outra maneira. Você não estará mais procurando por alguém para satisfazer necessidades não saudáveis ou para preencher vazios que só Deus pode preencher. Você estará livre para escolher um parceiro baseado em compatibilidade espiritual, caráter e chamado mútuo, ao invés de atração puramente física ou necessidade emocional. Você também estará equipado para ser o tipo de pessoa que pode construir um relacionamento duradouro e saudável. Quando você não está mais escravizado por impulsos sexuais, você pode investir energia genuína no desenvolvimento de intimidade emocional e espiritual. Você pode aprender a comunicar, a servir, a sacrificar-se pelo bem de outro. Habilidades essenciais para um casamento bem-sucedido. Sua liberdade da luxúria também o libertará para perseguir seus propósitos e chamados com uma energia e foco que talvez você nunca tenha experimentado. A luxúria é incrivelmente drainadora. Ela consome energia mental, emocional e espiritual que poderia ser investida em coisas produtivas e significativas. Quando essa energia é liberada, quando esse foco é clarificado, você descobrirá uma capacidade nova para realizar trabalho significativo, para impactar seu mundo, para deixar um legado duradouro. Muitos homens e mulheres de Deus relatam que suas maiores conquistas no reino de Deus vieram depois de experimentarem liberdade em áreas de pecado sexual. Não é coincidência, é causa e efeito. Quando você não está mais desperdiçando recursos espirituais em batalhas internas, você pode investi-los em batalhas externas. Quando você não está mais construindo e escondendo, você pode construir e influenciar. Há também uma dimensão profética na sua vitória sobre a luxúria. Vivemos em uma geração que está sendo devastada por distorções sexuais e impurezas de todo tipo. A pornografia está destruindo casamentos, viciando crianças e pervertendo o entendimento de gerações inteiras sobre o que significa ser homem ou mulher. A promiscuidade está deixando feridas emocionais que levarão décadas para curar. A confusão sobre identidade sexual está causando sofrimento inimaginável para jovens que estão crescendo sem uma compreensão clara do design de Deus para a sexualidade. Neste contexto, uma pessoa que encontrou liberdade genuína da luxúria e impureza sexual é como uma luz brilhando nas trevas. Você se torna uma demonstração vivente de que é possível viver de acordo com o design original de Deus, de que pureza não é repressão, mas libertação, de que os padrões de Deus não são fardos pesados, mas caminhos para a vida abundante. Sua vida se torna uma profecia silenciosa, declarando verdades eternas em uma geração que perdeu o rumo. Você não precisa pregar sobre pureza. Você pode vivê-la. Você não precisa argumentar sobre o design de Deus para a sexualidade. Você pode demonstrá-lo. Sua existência se torna um testemunho poderoso de que há uma forma melhor de viver, uma forma que honra a Deus e liberta o ser humano. E quando pessoas ao seu redor começarem a notar a diferença em sua vida, a paz que você carrega, a alegria genuína que você experimenta, a liberdade evidente que você possui, elas começarão a fazer perguntas. Elas querrão saber como você encontrou essa liberdade, como você quebrou correntes que elas ainda carregam, como você descobriu um estilo de vida que parece impossível para elas. Esses momentos se tornarão oportunidades únicas para compartilhar não apenas suas estratégias e disciplinas, mas principalmente sobre aquele que o libertou. Você poderá falar sobre o poder transformador de Jesus Cristo, não como teoria teológica, mas como realidade experimentada. Você poderá compartilhar sobre a graça de Deus, não como conceito doutrinário, mas como força viva que mudou sua vida.
Sua história de liberdade se tornará uma ponte para outros encontrarem a mesma liberdade. Sua transparência sobre suas lutas encorajará outros a serem honestos sobre as suas. Sua demonstração de que a vitória é possível dará esperança para aqueles que estão prestes a desistir. Você se tornará um instrumento nas mãos de Deus para trazer libertação para outros que estão presos nas mesmas correntes que um dia o prenderam. Mas lembre-se, essa transformação e esse impacto começam com uma decisão. Uma decisão de parar de aceitar a mediocridade espiritual, de parar de fazer paz com pecados que estão roubando sua vida, de parar de acreditar na mentira de que você nunca pode mudar. Começam com uma decisão de pagar o preço necessário para ver mudança real, de fazer os sacrifícios necessários para experimentar liberdade genuína. O jejum de 3 dias é uma forma específica e poderosa de expressar essa decisão. É você dizendo a Deus, a si mesmo e às forças espirituais ao seu redor que você está sério sobre transformação. É você declarando que está disposto a sair da sua zona de conforto, a enfrentar desconforto temporário, a fazer sacrifícios reais pela promessa de liberdade duradoura. Mas o jejum em si é apenas um meio, não um fim. O objetivo não é simplesmente completar 3 dias sem comida. O objetivo é usar esses 3 dias para criar uma intimidade com Deus tão profunda, tão real, tão transformadora, que você saia do outro lado como uma pessoa diferente. O jejum é o veículo, mas a presença de Deus é o destino. Durante esses 3 dias, você precisará ser intencional sobre como passa seu tempo. Não é suficiente simplesmente parar de comer. Você precisa preencher o tempo que normalmente gastaria comendo com atividades que aproximem você de Deus. Ore mais do que nunca. Leia as Escrituras com uma fome desesperada por revelação. Adore até que sua alma se derrame diante do trono. Medite até que sua mente seja renovada pela verdade. Elimine todas as distrações desnecessárias durante esses 3 dias. Desligue a televisão, evite redes sociais, limite conversas que não sejam essenciais. Crie um ambiente onde você possa ouvir a voz de Deus sem interferências, onde você possa processar as coisas que Ele quer fazer em seu coração sem distrações externas. Trate esses 3 dias como um retiro espiritual intensivo, onde cada momento é sagrado e cada experiência tem potencial transformador. Prepare-se também para a resistência, tanto interna quanto externa. Sua própria mente pode se rebelar contra a disciplina, sussurrando que você está sendo extremo demais, que Deus não requer tanto sacrifício, que você pode encontrar liberdade de formas menos desconfortáveis. Outras pessoas podem questionar sua decisão, sugerir que você está se tornando fanático religioso ou tentar sabotear sua determinação, oferecendo tentações que quebrem sua resolução. Mas lembre-se de que toda grande transformação espiritual encontra resistência. O inimigo das nossas almas não desiste facilmente do território que conquistou. As forças das trevas não recuam sem luta quando confrontadas por alguém determinado a andar na luz. A oposição que você enfrenta pode ser proporcional à importância da vitória que você está prestes a experimentar. Nos momentos mais difíceis, quando a fome física é intensa, quando as tentações são mais fortes, quando você questiona se vale a pena continuar, lembre-se do porquê você começou. Lembre-se dos anos de frustração e derrota que o trouxeram a este ponto. Lembre-se dos sonhos e propósitos que a luxúria tem mantido em cativeiro. Lembre-se das pessoas que serão impactadas pela sua liberdade. Lembre-se do Deus que está esperando para se encontrar com você do outro lado da sua obediência. E quando os 3 dias terminarem, quando você quebrar o jejum e retornar às atividades normais da vida, não permita que a intensidade da experiência
Se dissipe. Continue cultivando os hábitos espirituais que desenvolveu durante o jejum. Continue priorizando a intimidade com Deus que descobriu. Continue vivendo a partir da identidade transformada que recebeu. A liberdade da luxúria não é um destino final, mas um novo ponto de partida. É o começo de uma jornada de pureza, santidade e propósito que pode durar o resto da sua vida. É a abertura de possibilidades que estavam fechadas, o desbloqueio de potencial que estava aprisionado, a libertação de energia que estava sendo desperdiçada. Agora, deixe-me fazer-lhe uma pergunta que pode mudar sua vida. Se você soubesse com certeza absoluta que um jejum de 3 dias resultaria na destruição completa da luxúria em sua vida, você faria? Se você tivesse garantia divina de que 72 horas de sacrifício levariam a décadas de liberdade, você pagaria esse preço? A questão não é se Deus tem poder para fazer isso. Ele tem. A questão não é se você merece essa liberdade. Nenhum de nós merece. Mas Ele a lhe oferece por graça. A questão é se você tem fé suficiente para agir na expectativa de que Deus irá se encontrar com você na sua obediência e determinação suficiente para pagar o preço que a liberdade real requer. Sua vida está esperando do outro lado dessa decisão. Sua família está esperando, seu ministério está esperando, seu futuro está esperando. A versão de você que Deus sempre pretendeu que você fosse está esperando para emergir das cinzas da sua rendição total. A pergunta que permanece é esta: quanto vale sua liberdade para você? Vale 3 dias de desconforto físico? Vale 3 dias de batalha espiritual intensa? Vale 3 dias de vulnerabilidade total diante de Deus? Vale 3 dias de separação das distrações e confortos normais da vida? Apenas você pode responder essa pergunta. Mas saiba disso, do outro lado da sua resposta está esperando uma vida que você nem sabia que era possível viver.